Olá, pessoal. Eu sou a professora Cláudia, do curso de Engenharia de Alimentos da UFMG. Hoje eu escolhi falar um pouquinho para vocês sobre a importância das disciplinas de matemática no entendimento de algumas disciplinas profissionalizantes ou disciplinas específicas do curso de Engenharia de Alimentos. Eu espero que vocês gostem do vídeo e que aprendam um pouquinho sobre isso. Bom, eu vou falar hoje sobre a importância das disciplinas de matemática numa das disciplinas específicas do curso de Engenharia de Alimentos, que é a análise de alimentos. O que é importante para a gente, né? Uma das coisas importantes da gente entender na aplicação do conhecimento da análise de alimentos. Então, a aplicação de uma técnica bem simples da matemática, que é a regra de 3. No caso, nós vamos falar sobre a regra de 3 diretamente proporcional e a regra de 3 inversamente proporcional. Bom, os alimentos, eles são compostos por umidade, que representa a água no alimento, proteínas, cinzas, que são os minerais, lipídios, carboidratos e vitaminas em menores quantidades. Eu vou pegar como exemplo a análise de umidade em um alimento, tá? Bom, a gente vai falar sobre a determinação de umidade nos alimentos, né? Como eu falei, a umidade é a água presente nos alimentos. Existem várias metodologias que nos permitam determinar a umidade nos alimentos, mas eu vou trazer um tipo de metodologia que ela é utilizada na maior parte dos alimentos, que é a secagem em estufa. Então, inicialmente, eu pego a minha amostra, né, o meu produto, vamos imaginar aqui que eu estou determinando a umidade de farinha de trigo. Eu peso essa amostra numa balança, anoto o seu peso, e aí depois eu levo para uma estufa. A estufa é um equipamento que tem ação de calor e circulação de ar. Então, esse aquecimento, né, vai provocar, já que a gente utiliza uma temperatura de 105 graus Celsius, ele vai provocar a evaporação da água na minha amostra. E a circulação de ar vai permitir, né, que essa umidade vá para fora da estufa. Depois que eu fizer esse procedimento por um determinado tempo, eu levo esses meus recipientes contendo a minha amostra seca para uma vidraria denominada dessecador, que tá nessa foto. O dessecador, ele permite que a amostra fique sem contato com o ar atmosférico e, consequentemente, não haverá troca de umidade com o ar atmosférico. E aí ela vai manter a umidade que ela está depois de sair da estufa. Então, eu deixo esfriando lá até ele chegar à temperatura ambiente e aí peso novamente a minha amostra. Então, agora eu vou ter o peso, né, a massa da minha amostra seca. E aí, como é que eu calculo o teor de umidade dessa forma? Bom, eu já tenho a massa da amostra úmida, né, que eu pesei inicialmente, e eu tenho a massa da amostra seca que eu pesei após deixar a minha amostra na estufa. A massa de água, portanto, ele vai ser essa água que evaporou. No momento que eu coloquei a minha amostra, que ela tinha água dentro da estufa para secar, ela evapora, né? E aí, para eu saber, eu não consigo medir o quanto evaporou, né? Eu não vou conseguir pesar a água que está indo embora. Mas eu posso saber o quanto eu tenho de água fazendo o seguinte, diminuindo o valor da massa da amostra úmida menos o valor da massa da amostra seca. E assim eu vou ter a massa de água que foi evaporada. Bom, então, eu sei que a massa da amostra úmida é tudo que eu tinha, então ela é meu 100%. E a massa de água vai ser, portanto, um valor relacionado ao tudo que eu tinha de amostra, que é o meu X%. Bom, vamos pensar. Eu tenho uma quantidade de massa de amostra, correto?
E aí eu tenho uma quantidade de água que está dentro dessa massa de amostra. Então, eu posso dizer que essa quantidade de água, ela é diretamente proporcional, né, à quantidade de amostra úmida. Então, aqui eu vou ter uma regra de 3 diretamente proporcional, porque ela vai ser uma fração desse meu 100%. Então, nesse caso, eu faço a minha regra de 3 multiplicando em cruz, em x. Eu vou multiplicar a massa da amostra úmida por x e a massa de água por 100. Dessa forma, o meu x vai ser igual a massa de água vezes 100, dividido pela massa da amostra úmida. Então, o meu x vai me dar o valor do percentual de umidade na minha amostra. Bom, em algumas situações, nós temos que calcular também o teor de matéria seca nos alimentos, para depois fazer uma conversão que nós chamamos de transformação para base seca. Então, vamos supor que no meu produto eu tenho uma umidade de 15%, então tudo que não é água é a minha matéria seca. Então, o teor de matéria seca vai ser igual a 100 menos o teor de umidade. Bom, esse percentual de matéria seca, por exemplo, né, já que a umidade é 15%, vai ser igual a 100 menos 15, que vai ser 85%. E esse valor ele vai ser utilizado nos meus cálculos para transformação dos outros nutrientes nos alimentos para a base seca. Então, a transformação para a base seca de um dos constituintes da amostra, a gente tem que pensar o seguinte: uma amostra, né, eu falei para vocês que ela tem alguns nutrientes que somam 100%. Então, a gente tem umidade, proteínas, lipídios, cinzas e carboidratos. Quando a gente faz uma análise de alimentos, a gente analisa geralmente as amostras com a sua umidade ainda. Então, o que acontece? Nesse gráfico aqui, eu representei cada um, né, dos componentes da amostra. Aqui a umidade, aqui as proteínas, aqui os lipídios, as cinzas e os carboidratos. E eu sei que para o teor de proteína na amostra, ele está com um valor de 12,5%, que eu quantifiquei através de uma análise específica para a determinação de proteínas. Agora, eu quero saber, se eu tirar a água da minha amostra, o que vai acontecer? Esses 12,5% que eu tinha de proteína, né, em toda a minha amostra, em base úmida, ele vai ter que ser redistribuído nesse pedacinho aqui, né, que se vocês me lembrarem, eu falei que correspondia a 85% apenas, tá? Se ele vai ser redistribuído e eu tirei um pedacinho aqui dessa fatia, ou seja, retirei a água, ele vai ter que aumentar, ou seja, eu diminuí o tamanho da minha amostra e proporcionalmente o valor de proteínas vai ter que ficar maior para que ele seja redistribuído em toda a parte da minha matéria seca, né? Ou seja, o meu 100% de matéria seca. Então, nesse caso específico, a gente observa que essa proporção ela é inversa, né? Quando eu tiro a minha água, ou seja, diminuo o tamanho da minha amostra, o meu teor de proteína tem que ser maior. Então, ela é uma regra de 3 inversamente proporcional. Como é que a gente faz essa conta, então? Eu vou ter o valor da minha matéria seca, o valor das minhas proteínas em base úmida, e eu quero saber qual é o teor de proteínas em base seca, que vai ser o meu X. Então, o teor de proteínas em base úmida, ele vai estar em 100%. O meu X, ele vai estar no teor de matéria seca. No nosso caso do exemplo, seria 12,5 o valor de proteínas em 100, e o teor de matéria seca seria 85%. E nós descobriríamos o valor
de proteínas em base seca. Bom, como a gente já observou, né, que ela é uma regra de 3 inversamente proporcional, a gente tem que seguir as recomendações que quando as grandezas forem inversamente proporcionais, uma das razões, ou seja, um lado da proporção, deve ser invertido. Então, o que quis dizer? Que eu posso inverter trazendo o teor de proteínas para a base úmida para a fração inferior e o X para a superior, ou trazer meu 100% para a fração inferior aqui e o teor de matéria seca para a superior. Então, nós vamos fazer uma dessas duas modificações. Então, vamos mudar aqui o 100% e vamos colocar o teor de matéria seca em cima. E vamos tirar o teor de matéria seca e vamos colocar o nosso 100% embaixo. E dessa forma, eu vou proceder da mesma forma que eu faço na regra de 3 diretamente proporcional. Eu vou multiplicar em formato de X, né, ou de cruz, ou seja, eu vou multiplicar, o meu X vai ser o teor de proteínas em base úmida vezes 100, dividido pelo teor de matéria seca. E o X, no caso aqui, é o nosso teor de proteínas na amostra em base seca. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham aprendido um pouquinho. E não deixem, né, de curtir aí, se você gostou do vídeo. Convide os seus amigos para se inscrever aqui no nosso canal também. E não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Um abraço para todo mundo.